vizinho decidiu furar as coisas agora, tá? É sempre assim. Só na hora que eu vou dar aula, né, ele descobre. Simbora, boa tarde, boa tarde, boa tarde todo mundo. Espero que os senhores estejam bem, estejam na paz, estejam na tranquilidade. É um prazer inenarrável, incomensurável estar com os senhores e com as senhoras, tá? Já peço perdão aí por qualquer incômodo aí externo que nós tenhamos, mas vou tentar diminuir, minimizar os barulhos, né? Um áudio um pouco mais esquisito ou tosco aqui, beleza? Olha só, galerinha, quando a gente, na aula passada, bateu um papo sobre a questão dos separatismos, né, na Europa e tal, a gente levou em consideração alguns tópicos que são super importantes para toda e qualquer discussão no que tange a questão da geopolítica, tá certo? É importante salientar, meninos e meninas, que isso não se resume apenas à Europa. A gente vai falar sobre um pouquinho disso hoje. A gente vai falar sobre China, a gente vai falar sobre Índia, trabalharemos ali a questão de Mianmar, Caxemira, enfim. Né? E entender por que isso não tem tanta força, por exemplo, em países latino-americanos. Esse é um detalhe também super importante da nossa discussão. Tá? Vamos lá. Antes da gente, inclusive, dar seguimento a essa narrativa, não tem como a gente deixar de falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? A morte do Floyd, né? Do George Floyd, né, moçada? Só vale ressaltar que esse é um tema muito recorrente em provas, tá? Seja com referências utilizadas pela Chimamanda, seja com referência, sobretudo na UNB. A UNB adora esse tema, tá? E aí, o que eu poderia indicar para que os senhores tenham uma leitura aprofundada sobre esse tema, tá? Primeiro, moçada, tomar cuidado para não confundir 13ª emenda com 14ª, tá? As duas são importantes, mas são diferentes, tá? A 13ª emenda da Constituição norte-americana, que vai promover lá no governo do Lincoln a abolição, só que a abolição é diferente de direitos civis, tá? Uma coisa é os escravos estarem libertos, outra coisa é eles terem o mesmo direito, na teoria, dos brancos. A 14ª emenda que vai garantir os direitos, tá? Entretanto, esses direitos eles acabaram sendo de alguma forma questionados e na prática não tiveram muita serventia por conta de dois conjuntos de leis, tá, meninos? A primeira delas são chamadas de leis Jim Crow, né? O que são as leis Jim Crow? Elas são pautadas no seguinte argumento, confirmado pela Suprema Corte norte-americana em 1873, tá? Separate but equal, né? Ou seja, separados mais iguais, né? Ou seja, eles garantiram que se negros e brancos tivessem os acessos aos mesmos mecanismos públicos, eles não tinham a necessidade de estarem frequentando o mesmo espaço, poderiam estar fundamentalmente separados. Só que você tem uma série de problemas, né? Porque, na verdade, isso é a lenda urbana que os direitos, a qualidade, a quantidade não era ofertada, não era a mesma, tá? Nos Estados do Sul, moçada, nós temos um conjunto de leis ou de códigos específicos para a questão do negro nessas regiões, tá? São chamados de Black Codes, tá? São os códigos negros, ou seja, leis específicas para negros, e aí lembre-se do contexto federativo dos Estados Unidos, tá, moçada? Os Estados Unidos é uma federação, e por ser uma federação, você tem uma federação mais plena do que a nossa, então você tem leis que não firam a Constituição. Então, esse é um outro detalhe importante também compreender, tá? Lembrando que as leis de Jim Crow, elas acabam, primeiro que elas duram ad eterno praticamente, né? Ou seja, mais de 100 anos, né? Elas só vão ser destruídas do ponto de vista legal apenas em 1964, né? E aí já com os movimentos dos direitos civis norte-americanos, tá? Tem um filme muito legal chamado Construindo uma Nação, de 1915,
que pode mostrar um pouquinho de como que essa questão das leis eram defendidas e o medo, o temor do americano branco, né, de que os negros tivessem acesso ao domínio político e etc, etc. Inclusive vai sustentar a formação de alguns grupos de extermínio, dentre os quais nós conhecemos um deles, a chamada Ku Klux Klan, KKK, tá, moçada? Que ainda existe, tá? Mas que já chegou a ter aí, meninos e meninas, mais de 5 milhões de adeptos, tá? Cara, quando a gente pega 5 milhões, a gente está falando do quase o dobro da população de Brasília, só de adeptos lá na década de 20, quando a população era muito menor, né, do planeta como um todo, na Ku Klux Klan. Então vejam que essa narrativa ela não é uma narrativa tão desconstruída pelo norte-americano no ato mais vigoroso, tá? Não se esqueçam também de detalhes importantes, que é o próprio movimento pelos direitos civis. E aí a gente tem alguns personagens que vale a pena ser lembrados e relembrados, tá, meninos? O Jesse Owens e a importância do Jesse Owens para construir a narrativa de que o americano negro ou afro-americano poderia ascender, poderia ser o herói da pátria. Não se esqueça que o Jesse Owens ele é muito mais um herói mundial do que um herói norte-americano, né? E explico o porquê disso, né? Porque ele chegou da Olimpíada de Munique depois de vencer moralmente o Hitler, né? Na Olimpíada de Munique e foi expulso da lanchonete do seu próprio bairro por ser negro. Então daí vocês imaginam como que essa coisa é muito doida, né? Mas a sapatilha da revolução é o início da revolução, começa ali na década de 30, né? Depois o caso Rosa Parks, né? Que vai ajudar a constituir um símbolo disso, que é o Malcolm, perdão, o Martin Luther King Jr., tá, moçada? Com o movimento pela desobediência civil, o movimento pacifista, tá? Lembrem-se que nós temos 3 movimentos, tá? O movimento nacionalista negro, Malcolm X, o movimento Panteras Negras, tá? E o movimento de desobediência civil com o Martin Luther King, tá? Detalhe importante, moçada, desse processo. Martin Luther King é o cara, até a Malala, foi o mais novo prêmio Nobel da Paz do planeta. Ele ganhou em 1964, ano inclusive, moçada, em que as leis pelos direitos civis norte-americanos foram quebradas, tá certo? Detalhe que é legal dessa discussão é que a gente tem, dentro do contexto do movimento pelos direitos civis, também a ascensão de personagens como, por exemplo, a Angela Davis, né? Então, o movimento feminista negro também ganha muita expressividade nesse processo, tá certo? Outro detalhe que eu acho que é legal da gente citar e salientar, que eu acho importante da gente trabalhar, é que dentro dessa lógica desse movimento, a gente tem meninos, personagens como Muhammad Ali, nós temos os movimentos contra a cultura, e dentro desse contexto que a gente até falou, meninos, não se esqueçam da importância da música e da arte no processo de quebra desses paradigmas, né? O cinema, né, moçada, mas sobretudo a música, né? E aí a gente acabou de perder há pouco tempo atrás o Little Richard, né? O Little Richard talvez tenha sido um dos grandes símbolos, junto com Chuck Berry e Jimi Hendrix, moçada, desse movimento, da importância do negro na afirmação. Ray Charles, James Brown, mas o Little Richard ele agregava uma série de perspectivas, né? Era um negro, moçada, homossexual, né, que cantava música dançante e aqui até o branco vai dançar. O Little Richard cabe caminho para o Rolling Stones, Beatles, né? Aliás, o Little Richard estoura primeiro na Europa para depois estourar nos Estados Unidos. Vocês terem uma noção de como os norte-americanos eram preconceituosos com a música negra, né? No Aretha Franklin, aí vai entrar o próprio Michael Jackson, com os Jackson's 5 na década de 70, então são movimentos importantes, tá? Lembrando que o que está acontecendo agora com essas manifestações precisam ser repensadas, meninos, de uma perspectiva histórica, porque ela forma um grupo que ganha muita expressividade, né? Olha, ela ajuda, ela é mobilizada por um grupo que tem muita expressividade hoje nos Estados Unidos, tá, moçada, que é o Black Lives Matter, né? Vidas Negras Importam, que surge lá em 2014 com a morte do Eric Garner, né? Que da mesma forma que o Floyd
morreu, se notabilizou pela frase eu não consigo respirar, man, eu não consigo respirar, né? Com a diferença muito clara, né, meninos? Lá nos Estados Unidos, negros, policiais brancos matando negros, não é uma coisa incomum. Em 91 nós tivemos uma grande marcha nos Estados Unidos, né, que gerou a morte de 60 pessoas lá em Los Angeles por conta de um espancamento do Jim Jones, meninos, por policiais. Né? Então essa coisa é muito comum. Aliás, ontem nós fomos acometidos com um vídeo de um cara do FBI negro, né, sendo preso por policiais brancos, né, os policiais depois tendo que, né, rever a situação. Então, a questão é muito tensa, por isso que a gente precisa revisitar esses paralelos históricos aí para entender, né? Então, movimento pelos direitos civis, abolição, a 13ª emenda é muito legal. Inclusive, tem um filme muito legal. Eu vou fazer uma live na sexta-feira sobre esse assunto. Posso até depois passar o link para vocês, fazendo comentários sobre o filme a Luta por Justiça, né? Agora que esteve em cartaz há pouco tempo. O filme é muito bom, moçada, que mostra também um outro problema grave, que é o sistema penitenciário norte-americano e como ele também é segregatório. Tudo bem? Formação das favelas, dos guetos, tudo isso envolve, né, a questão racial nos Estados Unidos e que diretamente pode nos trazer a debater questões raciais aqui no Brasil também. Tá certo, moçada? Vale até um comentário. Se a gente tivesse a capacidade de se indignar, de se mobilizar por coisas que acontecem nos Estados Unidos com relação a coisas que acontecem aqui no Brasil, talvez tivéssemos uma sociedade racialmente diferente. Beleza? Tudo bem? Vamos lá, galera. Olha só. Em relação ao separatismo, para a gente finalizar essa parte de Europa, eu citei para vocês na semana passada que a gente tem separatismo muito forte e evidente lá na Bélgica, né? A questão dos Flanders, né, meninos? A gente tem Também. também. Opa, Opa, peraí. peraí. A gente tem também, moçada. Gostando? Agora estão. Um outro elemento importante que é a diáspora cigana, tá? As pessoas pouco levam em consideração essa questão da diáspora cigana. Não sei por que tá dobrando, não. Minha voz tá dobrando. Foi só se eu paro de dobrar a voz aqui. Enfim, olha só, a gente tem a diáspora cigana, tá, moçada? Aliás, os ciganos são massacrados no continente europeu, tá, até hoje. Foram vítimas da perseguição do Holocausto. Foram Foram vítimas, vítimas, inclusive. inclusive. ah, ah, agora. agora entendi por que tá assim. Pronto. Foram vítimas, moçada, daquilo que nós chamamos de. Aliás, Romênia, na Bulgária, na própria Iugoslávia, né, na Espanha, tá? Ou seja, tem um histórico, sobretudo, apesar de surgirem lá na Índia, eles têm um histórico de ocupação no continente europeu, tá, meninos? E são fortemente vítimas da violência social e da violência étnica, né? E os ciganos, inclusive, eles podem ser considerados, dentro desse contexto conceitual, como uma nação sem Estado, né? Diferente de uma nação sem território. Por que é uma nação sem Estado? Porque eles não têm o objetivo de formar um Estado cigano, tá? Apesar de eles estarem mais fortemente concentrados ali na região da Romênia. Né? O objetivo deles é ter uma liberdade mesmo de ação, de venda de produtos, de utilizar a sua perspectiva social e econômica dentro daquele contexto social do leste europeu. O leste europeu já é muito difícil nesse sentido, mas essa é uma questão também importante, tá certo? De ser trabalhado. Além da diáspora cigana, um outro problema que a gente tem muito forte, moçada, é na Itália, tá? E lembre-se que a Itália, ela tem um contexto de formação bastante complexo, tá, meninos? A Itália é formada ali nos movimentos de unificação do século XIX, ou seja, é um país que se unifica tardiamente. Nós temos algumas questões complexas, né? Lombardia, Vêneto, Sicília, Sardenha, Nápoles, toda essa região, a própria Lácio, né, que é a região ali do centro da Itália, onde fica inclusive Roma, né,
meninos, passam por ideários separatistas, né? Hoje nós temos um movimento bastante significativo, meninos, opa, um movimento bastante significativo, vamos lá de novo, olha só, um movimento bastante significativo aqui em Vêneto, né? Onde a gente tem inclusive a cidade de Veneza, né? Cara, é muito doido porque se você chegar em Vêneto, moçada, e falar assim para um veneziano que ele é italiano, ele vai brigar contigo, né? Porque essa questão é muito complexa lá até hoje, tá, meninos? Os habitantes de Veneza não se consideram italianos, assim como os habitantes de Nápoles também não se consideram italianos, tá? Essa região é historicamente chamada de Sereníssima República de Veneza, né? Até hoje eles falam isso, né? Que foi um estado no nordeste da Península Itálica, tá? Que tinha como capital, lógico, a cidade de Veneza, e sempre foi rica, no desenvolvimento, moçada, econômico, cultural e comercial. Tanto é que durante o século XIX, e a moçada chegou a ter domínio sobre áreas, por exemplo, onde hoje estão o país conhecido como Croácia, tá? Em 1797, aquela região foi conquistada, né, moçada, por Napoleão, né, que assinou o Tratado de Confórmio, tá, moçada, cedendo a região ao Império Austríaco, tá? Depois foi incorporada à Itália em 1886, tá certo, moçada? Mas é uma região que hoje tem o principal movimento separatista que a gente tem na Itália, é o movimento de Vêneto, de separação de Vêneto, tá? Temos outras regiões como a Padânia. A gente acabou de falar aqui de uma questão muito importante, que é a Lombardia. A Lombardia é a região mais rica da Itália hoje, tá, moçada? Onde estão as cidades como Milão e Turim, tá certo, meninos? Que são cidades, aliás, o norte da Itália é muito diferente do sul, tá? O sul é muito pobre, o sul tem problemas sociais gravíssimos, enquanto o norte, meninos, é uma região industrializada, muito rica em recursos naturais, sobretudo aí, meninos, a questão do carvão, e com a questão importante, tá, moçada? O Vale do Rio Pó, tá? O Vale do Rio Pó é a região ali mais desenvolvida daquela área, tá certo? Peraí, não sei para onde foi não. Beleza? Vamos lá. Além da meninos, Itália, ainda na Europa nós temos um problema grave que é a questão da Ucrânia, tá certo? Quando a gente fala da Ucrânia, meninos, a Ucrânia desde 2012 vive em meio a intensos conflitos, tá? E por que ela vive em meio a intensos conflitos? Explico, tá, moçada? A Ucrânia, hoje ela é fortemente subdividida em duas grandes etnias, né? Os ucranianos e os russos que moram na Ucrânia, tá? Sobretudo na região leste. E aí o que acontece, meninos? A Ucrânia é super dividida entre quem? Entre os nacionalistas russos e os nacionalistas ucranianos, tá? Um dia desse a gente inclusive viu aí uma manifestação no Brasil, lá em São Paulo, com uma bandeira de um grupo nacionalista ucraniano, que é o Right Sector, né, moçada? Ou os ultradireitistas, ou o setor direito, tá certo? Só que, velho, o que acontece? A Ucrânia, a partir de 2012, 2013, passou por um processo muito importante de perda de território, tá certo? E por que isso aconteceu? Galerinha, vamos lá. Toda vez que a gente fala da Ucrânia, a Ucrânia é hoje, tá? O país é o segundo país em território da Europa, é um país rico em solo, moçada, que o Jesus deve ter trabalhado com vocês, tá? Conhecido como Chernósil, tá? O que é o Chernósil, moçada? Vou colocar aqui, ó, Chernósil, beleza? Chernósil ou estepe negra, moçada, nada mais é do que o solo mais fértil do planeta Terra, tá certo? Esse solo, moçada, essa terra, ela é super importante para a produção agrícola, sobretudo de grãos, né? E aí havia o interesse de quem em função dessa riqueza? Moçada, da União Europeia em anexar a Ucrânia ao bloco, tá certo? Por essa questão do Chernósil e por outra riqueza bastante abundante na Ucrânia, beleza?
Então, o que a União Europeia faz? A União Europeia faz uma proposta para a anexação da Ucrânia. Tá? E aí, o que o governo de Kiev faz? Né? Viktor Medvedev, tá, ministro? Ele acena com a possibilidade de fazer o quê? Possibilidade de aderir mesmo ao projeto União Europeia. Só que o que a galera geralmente não sabe, moçada, é que com a União Europeia, olha só também quem vai. Um grupo conhecido como quê? Como OTAN, tá? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. E aí a gente tem uma questão que é bastante emblemática, tá? Se a OTAN vai os Estados Unidos, né? E aí a preocupação da Rússia foi justamente o quê? Olha só, que a entrada da Ucrânia na União Europeia poderia trazer preocupações à Rússia, porque olha só, as tropas da OTAN passariam a controlar as fronteiras aqui da Ucrânia, essa fronteira leste, tá? Aqui toda essa região aqui, que já é ocupada majoritariamente pelos russos, só que, cara, olha só o que é importante. Aqui, meninos, de Sumi até Moscou, galera, são exatamente, olha só, 400 quilômetros. O que, do ponto de vista bélico, é nada, né? Ou seja, estrategicamente, os Estados Unidos ficariam muito próximo da onde, moçada, de Moscou. Tanto é que, do ponto de vista geopolítico, essa região aqui, ó, ela é considerada até hoje, desde a Segunda Guerra Mundial, ela é considerada um heartland, tá certo? E na prática, o que significa isso, meninos? Ela é uma região que estrategicamente, se for dominada, tchau e benção, um abraço. Tá? E aí, o que acontece? Em função disso, o que as tropas russas fazem? Com o apoio da população, ou mobilizando a população, as tropas russas invadem o leste europeu. Mas, sobretudo, meninos, aqui, ó, essa região aqui, ó, que é a região da Península da Crimeia, tá certo? Bom, basicamente, o que é a Crimeia? Onde foi a Conferência de Alta, né, moçada? E a Crimeia, ela tem ligação aqui com o Mar Negro, tá? Uma região que tem muita força na produção naval e na produção de gás, tá? E que é majoritariamente ocupada por quem? Por russos, né? Ou seja, a população dessa região fala russo. Então, o que a Rússia faz? Anexa, olha só, a Crimeia à Rússia. É engraçado, né, velho? Porque essa anexação da Crimeia à Rússia não gerou uma guerra, né? Ou, perdão, não gerou uma guerra de grandes proporções entre mais de dois países, né? Você tem um conflito entre Ucrânia e Rússia, mas um conflito que está muito atrelado ao que a certa aceitabilidade dos russos, dos ucranianos, na perda desse território aqui da Crimeia, tá? Além disso, o que a Rússia faz, meninos? A Rússia começa a motivar grupos rebeldes do leste, tá, a lutarem contra o governo de Kiev. Tranquilo, moçada? Um exemplo muito legal disso é essa cidade bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco aqui, ó, aqui esse estado aqui, que é o estado de Donetsk, moçada. Nós temos aqui, ó, aqui, ó, Donetsk Oblast, tá? Que é a cidade de Donetsk, moçada. Donetsk, nós temos um time de futebol, chamado Shakhtar Donetsk, até porque é um time que tinha uma quantidade grande, aliás, tem uma quantidade grande de brasileiros, né? Essa região é uma região extremamente rica em produção de gás, moçada. O time teve que migrar para outra área da Ucrânia por conta desses conflitos. E essa região, ela até hoje é extremamente instável, tá? E ela traz consigo um detalhe que eu acho super importante e significativo. E que detalhe é esse, meninos? Essa região da Ucrânia, a dominação dessa região da Ucrânia e a anexação da Crimeia coloca a Rússia de novo no jogo geopolítico. Ou seja, fala assim, cheguei, galera, cheguei, e a partir de agora, tomem cuidado, porque toda e qualquer ação minha é uma ação que tem proporcionalidade absurda, tá certo? E isso que é o grande detalhe, porque esperamos, até por conta do que rola na nova ordem mundial, esperamos nessa região um conflito ou uma intervenção direta ou da ONU ou da OTAN. Só que, olha só, essa intervenção se transformou numa intervenção muito mais política do que bélica, né? A prova disso é que na Ucrânia não entrou na União Europeia, né? Elegeu até agora, moçada, um humorista, né, de direita para comandar o país, um cara que fazia o papel, um personagem de presidente virou presidente, né?
E nós temos um problema grave aqui no primeiro momento. A União Europeia, inclusive, fecha a torneirinha e deixa de comprar gás da Rússia, né? Todo mundo achou que a Rússia ia falar assim, não, pelo amor de Deus, porque a Rússia passa por problemas econômicos graves, e o Vladimir Putin bancou, não, então beleza, não querem, sacou? E quando a União Europeia precisou do gás, porque no inverno não tem como viver sem gás na União Europeia, a Rússia fez o quê? Não, a não ser que você pague o valor que eu quero. Ou seja, a Rússia, no final das contas, e veja como é que é questão de geopolítica, né? A doutrina que nós chamamos de hard power, né? Ou seja, eu vou fragmentar, eu vou tensionar, até que isso gere o quê? Uma ampliação mesmo do que do meu leque de negociação. E assim a Rússia anexa a Crimeia e pode estar próximo de anexar mais um pedacinho da Ucrânia, tá certo? Então essa questão é uma questão super importante também dentro do contexto da União Europeia, aliás, do continente europeu, tá? Bom, moçada, não tem como a gente não falar da Rússia, tá, meninos? A Rússia é talvez o país que mais sofra hoje com processos separatistas no seu território, né? Só para vocês terem uma noção, meninos, só na Rússia nós temos 21 repúblicas autônomas, tá? Ou seja, 21 repúblicas, as mais importantes delas estão localizadas aqui, meninos, olha só, na região do Cáucaso, tá certo? Ou separatismo no Cáucaso, tá? Também pode cair assim em prova, tá? Por que essa região é importante, meninos? Primeiro que o Cáucaso, diferente de tudo que acontece na Europa, tem tudo diferente, tá? A primeira diferença é o clima que, moçada, semiárido. Quase desértico, tá certo, moçada? Segundo, olha só, culturalmente o que predomina? Aliás, eu sempre brinco dizendo o seguinte, a Rússia, apesar do processo de russificação promovido aí no século XIX, a Rússia sempre foi marcada pelo quê, galerinha? Sempre foi marcada pelo processo mesmo de imposição de ordem cultural. Para vocês terem uma noção, os russos étnicos fazem parte da minoria étnica da Rússia até o século XIX, né? Mas obrigaram a galera a seguir as suas perspectivas, né? Inclusive aqui nessa região do Cáucaso, predomina o que, moçada? Olha só, ao invés do cristianismo ortodoxo, predomina o quê? O Islã. E eu sempre brinco dizendo o seguinte, a gente tem aquele estereótipo de que o russo é aquele cara loiro de 3 metros de altura, com bigodão, com os olhos claros, mas na verdade, galera, isso corresponde a uma parcela bem reduzida da sociedade russa, tá? Bom, os principais conflitos que nós temos aqui é nessa região que nós vamos conhecer como Chechênia, tá, moçada? E aí a gente teve 2 guerras na Chechênia na década de 90, depois do fim da União Soviética, em 92 e 95, tá? Moçada, com mais de 20 mil pessoas mortas e uma forte imposição da Rússia. Deixamos de ter guerra depois da entrada do Putin, porque o Putin age com um controle extremamente violento. Eu não sei se vocês lembram, inclusive, daquele atentado que rolou em Boston em 2013, né, um dos caras, um foi preso, né, foram 2 caras da Chechênia, dessa região do Cáucaso, né, um foi preso, outro foi morto, e o que foi preso falou assim, por que perguntaram para ele, por que vocês jogaram bomba para vocês, aí ele falou assim, para vocês verem qual é a nossa realidade diária na Chechênia, né, ou nessa região, tá? Então é uma região extremamente conflituosa, não à toa, não obstante, moçada. É onde nós temos a quantidade gigantesca de grupos fundamentalistas, tá? A gente ouve muito pouco falar disso na Rússia, mas de vez em quando você tem lá shoppings explodindo com 200 pessoas mortas, cinema, escola, etc, etc. A porrada come literalmente na região, tá certo? Dentro desse contexto da Chechênia, nós temos alguns projetos separatistas bem violentos, tá, moçada? Aqui da Chechênia é tá, moçada? Mas essa região aqui do norte, da Geórgia, do Azerbaijão, nós temos basicamente 2 conflitos muito perigosos, tá? Esses conflitos caem em prova, Ossétia do norte, Ossétia do sul e Abcásia, tá? Esses conflitos, quando caem em prova a separação na Rússia, caem esses 2 conflitos. Ou, moçada, eu já vi uma questão da UNFO, a questão do Daguestão, tá? Aqui, ó, é a maior dessas províncias separatistas, tá? Mais uma vez, a Rússia age de extrema violenta
violência, perdão, moçada, para promover a manutenção desses espaços, tá? E por isso que o Putin, meninos, é considerado um cara super autoritário, tá? E não à toa, não obstante a isso, meninos, vale ressaltar que a Rússia é contra separatismos, né? E essa perda de unidade, inclusive nas suas manifestações no Conselho de Segurança das Nações Unidas, não à toa a Rússia vota contra a independência ou a aceitabilidade mesmo do processo de independência do Kosovo. Tá? Então essa também é uma questão interessante, um detalhe que é legal da gente trabalhar, beleza? A região importante, moçada pra caramba, em termos de separatismo, esses são esses caras aqui, ó, o tal dos Xing Boys, os chineses, tá, meninos? E por que que os chineses têm um processo separatistas interessantes, tá? Primeiro porque algumas delas manifestaram conflitos agora há pouco tempo, né, moçada? Passeata dos estudantes em Hong Kong. Eu, inclusive, cheguei a trocar uma ideia com vocês, ou com alguns de vocês, afirmando temer que em Hong Kong nós tivéssemos algo semelhante àquilo que nós observamos em 1989, né, que é o massacre da Praça da Paz Celestial. Né? Eu achei que a China ia passar o trator, mas eu acho que a pandemia, de alguma forma, diluiu um pouco os problemas momentaneamente, lógico, moçada, que nós temos naquela região, tá certo? Vamos lá. Nós temos 3 casos graves, meninos, na China, tá certo? Eu vou começar historicamente, moçada, daqueles que fazem, que tem muita representatividade, tá? Olha só, o primeiro deles, meninos, olha, é o que nós conhecemos como o quê? Taiwan. Para quem não sabe, moçada, Taiwan já teve processo de colonização portuguesa, tanto é que tem uma outra nomenclatura que é chamado de que, moçada, de Formosa, tá certo? Olha só, vai cair o link, já já eu volto para a gente continuar essa parte aqui, beleza? Vou chamar de novo. Beleza, tá gravando. Olha só, galerinha. Então, a gente tem 3 casos ali emblemáticos. O primeiro deles é esse aqui, tá, moçada? É o famoso caso de Taiwan, tá? Lembrando que Taiwan está diretamente ligado, moçada. Primeiro tem o processo de colonização português, né? Depois, meninos, Taiwan vai ser ocupada pelo Chiang Kai-shek, tá, moçada? E pelos liberais, ou os nacionalistas Kai-shek, tá? Olha aqui. Vamos lá, para a gente explicar como é que funciona isso. Vou colocar aqui de novo, olha só. Vamos lá, Taiwan. Meninos, em 1949 a gente tem a promoção da Revolução Chinesa, tá certo? De 45 até 49, a China foi comandada, meninos e meninas, pelo Chiang Kai-shek, tá? Meninos, pelos nacionalistas chineses. Na verdade, esse domínio foi paralelo com os comunistas na década de 20, veio a eclosão da Segunda Guerra Mundial, né? Houve uma luta com o mesmo objetivo, depois a cisão, o Mao Tse Tung promove ali uma grande marcha, mais de 1 milhão de pessoas, com apoio da União Soviética, em direção à região a região mesmo daquilo que nós chamamos de Pequim, né, de Caijing, tá, moçada? E aí o Chiang Kai-shek com o KMT, que é o partido, né, nacionalista chinês, o Kuomintang, ele foge para onde? Ele foge para Taiwan, beleza? Essa fuga teve apoio dos Estados Unidos da América, não obstante esse processo, meninos, há um boicote da União Soviética e da China ao Conselho de Segurança. Os Estados Unidos chamam Taiwan para o Conselho de Segurança. Taiwan fica até 1973, tá? Passa a ser visto, inclusive, como a província rebelde, tá certo, moçada? Mas em 1973 a China entra para o Conselho de Segurança
tá? E já na década de 90, a ONU reconhece a Taiwan, aliás, retira o reconhecimento de Taiwan como um país independente e como parte do que, moçada, da China, tá certo? Até hoje, Taiwan, que é um tigre asiático, inclusive, tá, moçada? Um dos primeiros tigres asiáticos, tá? Taiwan vive nessa rota de colisão com a China, tá certo, meninos? Com certa autonomia, uma província com certa autonomia, mas que não observa, né, moçada, essa perspectiva aqui, ó, de associação com a China, tá? Para eles, eles são um país independente, apesar de não ter reconhecimento da Organização das Nações Unidas, tá? Mas engraçado, nessa semana a gente teve a entrevista de um parlamentar que é filho do presidente, né, o Eduardo Bolsonaro, e não sei se vocês repararam, quando ele falou aquela bobagem lá de ruptura democrática, moçada, se vocês repararam, ele estava atrás dele, estava a bandeira de Taiwan, tá? Aquilo ali é lógico uma provocação diplomática, tá certo? Então essa é a primeira questão, essa é a primeira província separatista da China. Tá? A segunda, moçada, não tem como a gente deixar de citar essa região aqui, ó, que é conhecida como Hong Kong, tá? Meninos, quando a gente fala de Hong Kong, nós temos aqui algumas questões que precisam ser citadas, tá? Hong Kong foi uma dessas áreas dominadas pelos japoneses também no final do século XIX. Tem toda uma estrutura pragmática independente, tá, meninos? Aliás, é inclusive um importante centro financeiro. A Bolsa de Hong Kong, moçada, é uma das bolsas mais importantes da Ásia, tá? Então é um importante centro financeiro. Também é um tigre, tá, moçada? Faz parte dos primeiros tigres, né? Coreia do Sul, lembra quais são os primeiros tigres, né? A gente tem tigres, novos tigres e novíssimos tigres, tá? Os primeiros tigres, moçada, são Coreia do Sul, 4, né? Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura, beleza? Final da década de 70. Moçada, ele, como nação, era colônia, como espaço, né? Era colônia de quem? Colônia da Inglaterra, né? Do Reino Unido, moçada, até 1997. Ou seja, desde 1997, Hong Kong passou a ser devolvida, a gente tem a devolutiva, moçada, devolução de Hong Kong por parte do Reino Unido para a China. Só que galera de Hong Kong, sobretudo os mais jovens, moçada, não aceitam isso, tá? Lembrando que Hong Kong tem um papel central naquele processo escravocrata japonês. Tanto é que você tem um dos maiores símbolos de Hong Kong, uma pessoa chamada Ip Man, que foi o mestre do Bruce Lee, né, no desenvolvimento cultural do Kung Fu, aquela onda toda, né, do Wushu, né, que é a arte que ele propaga lá, tá? Hong Kong, a população mais jovem não aceita, faz uma série de manifestações, as últimas agora que nós observamos, as manifestações de estudantes que querem, moçada, a emancipação de Hong Kong, que não querem ter a determinação política chinesa, tá? A China, esse processo de devolutiva, ele não é instantâneo, tá? Ele passa por um processo que vai até 2040, tá? Ou seja, moçada, em 2040, Hong Kong passa a ser integralmente, na teoria, de quem? Meninos dos chineses. Até lá é um processo. Só que, apesar da autonomia, meninos, dada a Hong Kong, o controle, inclusive o controle militar, meninos e meninas, esse controle militar ainda é feita e deve se manter feita porque é moçada pelos chineses, tá? Então esse é um outro detalhe super importante do nosso debate. Uma terceira área, moçada, que é muito importante também, que até hoje causa muitos conflitos nessa região, é este espaço aqui, ó, a província, aí a gente vai inverter o hemisfério completamente, tá, moçada? É a província do Tibete, tá certo? Vamos lá, meninos. A província do Tibete está diretamente relacionada a um processo importante que teve seu auge em 1968, tá? E o que a gente teve na China, moçada, na década de 60, que é muito impactante? A chamada Revolução
cultural, tá certo? É aqui que o Mao Tse Tung, aquele fascínora, ganhou notoriedade por ser um dos maiores mandantes de assassinatos como estadistas do planeta, tá? Revolução Cultural, moçada, provavelmente deu cabo aí de mais ou menos entre 20 e 25 milhões de pessoas, aqueles que eram considerados, sobretudo, opositores ao Mao Tse Tung, tá? E uma dessas províncias separatistas mais importantes é justamente a província separatista do Tibete, tá, moçada? Bom, para lembrar o que é característico, muito, característico dessa região, aqui no Tibete, moçada, você tem uma associação do Estado diretamente com o quê? Com uma religião, que é o budismo. Tá? Lembre-se que a Revolução Cultural é, antes de mais nada, moçada, um processo de destruição das perspectivas religiosas. Tá? Então, esse é um detalhe, cara, super importante da discussão. Tá? Na década de 60, o Tibete acaba gerando outros problemas para outros países, tá? Porque, olha só, o líder dos tibetanos é um cara chamado Dalai Lama, né? E o Dalai Lama, por conta da perseguição promovida pela Revolução Cultural, faz o quê? Se refugia. Então ele vai fugir para onde, meninos? Para um outro país conhecido como Índia, tá? O que a Índia faz, moçada? Dá asilo político para ele? Dá asilo político para ele. E aí a gente tem uma rivalidade sendo potencializada entre chineses e indianos, que ficam extremamente claros no que, moçada, na dominação de uma região conhecida como a Caxemira, tá certo? Então, basicamente, esses são os três principais movimentos separatistas que nós temos, por exemplo, moçada, na China, beleza? E olha só, tá? Se eu puder dar uma dica, as manifestações de Hong Kong são bem importantes a gente relembrar, tá certo, meninos? Sobretudo o peso que os estudantes tiveram no processo de buscar mais autonomia ou até emancipação de Hong Kong. Tranquilo? Bom, moçada, a gente tem uma outra crise humanitária bastante significativa. Essa crise humanitária ocorre, moçada, em Mianmar, tá? É hoje a maior crise humanitária do planeta. Caiu uma questão sobre isso no vestibular da Unicamp, tá, moçada? E pode ser cobrado em outros locais, tá? Quando a gente fala de Mianmar, nós temos aqui uma questão que é super importante da gente destacar. E que questão é essa, moçada? Um grupo, tá, meninos e meninas, conhecido, deixa eu pegar aqui o marca-texto, um grupo que é conhecido, moçada, como Rohingyas, tá? É engraçado, né, quando a gente são incorretos, né? Os Rohingyas, moçada, é um grupo de muçulmanos que ocupam um país, uma região de Mianmar, moçada, que fica ao sul, sudoeste de Mianmar, que é um país, meninos, budista. Então você tem o que a gente chama, meninos e meninas, de grupos terroristas mesmos, né? Extremamente violentos. Esses grupos terroristas são formados por budistas, tá? Ou que são se auto-intitulam budistas. Eles expulsam, moçada, o governo de Mianmar, com a anuência do governo de Mianmar, expulsam os Rohingyas, moçada, para Bangladesh, tá? Desde de 2012. O governo de Bangladesh aceita, mas aceita, moçada, colocando eles numa ilha deserta, tá, meninos? Que é formada por areias acumuladas pelo rio Meghna, tá, moçada? Que fica bem aqui, ó, a ilha deserta de Bacham, né? Ou seja, sem recursos, sem nenhum tipo de perspectiva. Aqui a gente tem a região sul de Bangladesh, de fato, recebendo mesmo esses refugiados, tá, moçada? Só para vocês terem uma noção, nós temos quase, aqui esse dado já está desatualizado, mas nós temos quase 2 milhões de Rohingyas, moçada, já migrando para Myanmar. Essa é a crise humanitária, junto com a crise do Iêmen, que eu vou trabalhar com vocês mais à frente, as mais importantes crises humanitárias da atual perspectiva
histórica, tá? Então, é um problema grave travado aqui nessa região que a gente precisa ter um olhar um pouco cuidadoso, tá, moçada? Aqui a gente tem a rota de fuga, né? A galera, meninos, saindo de Mianmar, fugindo, moçada, para Tailândia também, tá? A gente tem muitos aqui, sobretudo no estado de Rakhine, moçada, muitos muçulmanos, tá? Maioria da população, e os birmaneses, em sua maioria budistas, moçada, consideram os imigrantes ilegais procedentes de Bangladesh, tá? Então essa é uma questão também humanitária bastante importante que a gente vai precisar salientar, beleza? Tranquilo? Olha só, meninos, além dessa região, nós temos, logicamente, outro detalhe super importante da nossa discussão. Eu coloquei no começo da aula uma música que é sobre a Caxemira, né, moçada? A Caxemira é uma região que tem majoritariamente muçulmanos, mas que foi ocupada pelo Império Inglês, né, que deixou tudo sob domínio do Império Inglês até 1947, né, no ato de revolução indiana, liderada aí pelo Mahatma Gandhi, moçada, e pelo Jawaharlal Nehru. Essa região ela passou a ser ocupada pela Índia. A Índia faz uma promessa, o próprio Mahatma Gandhi faz uma promessa aos muçulmanos, né, de Bengala, que cederia, Bengala, que é o atual estado do Paquistão, né, que cederia esse espaço para a exploração mesmo dos muçulmanos. Só que o Mahatma Gandhi é assassinado, ele não podia nem ser chefe de estado, porque ele é de uma casta indiana de comerciantes, então ele não poderia ascender aos sharias, né, as castas superiores, né, que dominam o estado. O Jawaharlal Nehru assume, quando ele assume em 47, moçada, e 49, ele anexa a Caxemira, dividindo, meninos, o Paquistão em duas áreas, tá? O atual estado do Paquistão. Né? Se a gente voltar aqui um pouquinho, deixa eu voltar aqui no mapa, tá? Deixa eu colocar aqui, voltar aqui no mapa. Olha só, meninos. Quando a gente pega Bangladesh, Bangladesh também faz parte do Paquistão, tá? Ou fazia parte do Paquistão histórico, né? Era o estado de Bengala. Então, o que a anexação da Caxemira fez? Tirou toda a população de Bengala, moçada, do centro de Bengala, da região. Só que aqui você tem mais de 70% da população de muçulmanos e grandes riquezas, como ferro, ouro e, sobretudo, a riqueza hídrica, que é sagrada para os hinduístas, né? A nascente do rio Brahmaputra, do rio Ganges e do rio Indo, tá? As três nascentes dos principais rios estão nessa região. E, em função disso, envolve, moçada, as terras para o Paquistão, tá? O Paquistão conquista sua independência na década de 60, vira Paquistão, né? A Índia passa, inclusive, a influenciar na independência de Bangladesh, força uma barra para Bangladesh se declarar independente, tá, meninos? E a consequência disso, tá? Um governo fortemente militarizado da Índia, com apoio da União Soviética, que pegou essa Índia que pegou empréstimos com o Fundo Monetário Internacional e desenvolveu com o final da década de 60, início da década de 70, com a Indira Gandhi, tá, meninos? A filha do Jawaharlal Nehru e não a filha do Gandhi, tá? A Gandhi é uma homenagem, inclusive, que desenvolveu, moçada, o espectro nuclear indiano, tá? A Índia é uma potência nuclear, em função disso os Estados Unidos, inclusive, moçada, também ajuda o Paquistão a desenvolver seu projeto nuclear. A China, que também já tinha ajuda da União Soviética, também tem um projeto nuclear. Lembre-se que a fuga do Dalai Lama para aqui a região da Índia faz com que a Caxemira também seja disputada pelos chineses. Os chineses têm a desculpa, moçada, de que os principais rios, os afluentes do rio Indo, por exemplo, levam à formatação do rio importante da China, tá, moçada? Que é o rio, vou colocar aqui a canetinha para vocês, que é o Rio Amarelo, também conhecido como Rio Yangtze, tá, moçada? O Rio Yangtze é onde estão localizadas a maior usina hidrelétrica do mundo, a usina de Três Gargantas, né? Só que ela é a maior hidrelétrica do mundo com a produção que equivale a 1/3 da produção de Itaipu. Por quê, moçada?
Itaipu está na bacia do Rio Paraná. A bacia do Rio Paraná é a terceira maior bacia hidrográfica do mundo, e é um dos rios de maior vazão do planeta. Só perde o Rio Paraná, né, moçada? O Rio Paraná só perde para dois rios, que é o Rio Amazonas e o Rio Nilo, né? A vazão muito violenta mesmo, tá? E o que acontece? E é importante salientar, em função disso, mas a desculpa é uma desculpa esfarrapada, tá? Em função disso, a China reivindica essa administração, né, dessa região mais próxima ali, aquilo que nós chamamos de topo do mundo, né, meninos? O Monte Everest e a Cordilheira do Himalaia. Tá certo, moçada? A gente tem uma linha de controle. Hoje a Caxemira é subdividida, olha só, em 3 áreas. Beleza? Senhores, essa é uma questão também super importante da gente analisar, tá? Deixa eu ir para frente. Basicamente essas perspectivas estão diretamente relacionadas a esse processo separatista, tranquilo? Não sei se a gente tem mais um tempinho, mas olha só, na próxima aula a gente já faz o Oriente Médio, tá? Eu só queria fazer uma fala que eu acho que é interessante. Flávio, por que no continente americano a separação ela é um pouquinho diferente, tá? Os projetos separatistas são um pouquinho diferentes. Primeiro, nós temos duas questões importantes. A primeira delas, moçada, é a lógica de unidade. Nós temos movimentos separatistas na América Latina? Temos. Eles têm a força para construir, por exemplo, separação. A gente tem, por exemplo, o movimento da Patagônia, movimento O Sul é o meu país, movimento, por exemplo, da Amazônia Livre, cara, Chiapas no México, né? Nós temos alguns movimentos na América Latina. Eles têm força? Não. Primeiro por quê, tá, meninos? A nossa formação política é fortemente influenciada pelos norte-americanos, tá? E por ser fortemente influenciado pelos norte-americanos, nós temos aqui na América Latina a formação de federações. Diferentemente do que acontece, por exemplo, moçada, em países como a China, como as monarquias parlamentaristas da Europa, e etc. Tá? Outra questão importante, a unidade étnica dessas regiões. A América Latina, moçada, ela é formada, do ponto de vista étnico, de um processo extremamente violento de genocídio indígena, de um outro processo extremamente violento que é a transferência de escravos, né, o processo escravocrata, e de um grupo social de imposição, que são os caucasianos, os europeus, né? Até hoje essa estrutura ela é bem clara e bem definida como na sociedade latino-americana. E isso faz com que a gente tenha a dificuldade de construir movimentos nacionalistas. Então, por exemplo, quem gosta de futebol, o Flamengo é campeão de uma taça chamada Taça Libertadores da América, que faz uma homenagem àqueles caras que construíram movimentos nacionalistas, como Simão Bolívar, que geraram a independência do continente dos latino-americanos. Mesmo assim, moçada, a gente percebe que a ideia de integração ela é muito complexa, mas a ideia de separação também é muito difícil de ser digerida, né, ou de ser confirmada. Então, na América Latina nós temos muito mais, por ser uma formação de Estado recente, por ser uma formação étnica, teoricamente, com essa característica que nós temos atualmente, recente, e por diluir, por conta do instinto federativo, diluir historicamente os processos separatistas. A Guerra Civil Norte-Americana, a Guerra de Secessão, moçada, ela matou 980 mil pessoas, né? Então, na América, a gente tem um belo exemplo de como um projeto separatista pode gerar problemas. O Caetano deve ter trabalhado com vocês, a Guerra do Paraguai, a própria questão das Malvinas mais recentemente, né, na década de 80. Todos esses projetos separatistas ou de inclusão territorial, eles foram cerceados ali no final do século XIX, no início do século XX. Por isso que a gente não tem tanta discussão nessa região de movimentos separatistas, beleza? Então esse é um ponto muito importante, tá? Até porque os territórios aqui são mais ou menos homogêneos, quando eu falo homogêneo não do ponto de vista étnico, né? Mas do tipo de ocupação de grupos em determinadas áreas, né? A gente poderia ter, por exemplo, ali uma unidade entre colombianos, peruanos, venezuelanos e bolivianos,
né, naquela chamada América Andina, talvez com o Chile, tá? Mas nada além disso, tá, moçada? Isso é um ponto que é muito importante. Tudo bem? Eu acho que essa é uma questão que é muito legal de vocês entenderem. Qualquer questão que recaia sobre separatismos da América Latina, ela vai fazer essa relação direta com os Estados Unidos e com o poder político de influência que os Estados Unidos têm sobre essa região, inclusive de controle bélico-militar. Então, toda questão de prova que vier ou que veio historicamente relacionada a separatismo na América Latina traz consigo, sobretudo o UNB, Universidade de Brasília, traz consigo o que, moçada, essa relação direta com a formação política dos Estados Unidos. Ok? Tudo bem, senhores? E a forte repressão militar que nós tivemos aqui. E aí, os sistemas autoritários, protetorado em Cuba, protetorado em Porto Rico, protetorado em Bermudas, tomada de metade do território do México, genocídio indígena no século XIX na América do Norte, genocídio indígena aqui no Brasil. Então, a gente tem essas questões que precisam ser salientadas, que acabaram diluindo o nacionalismo. Tudo bem? Eu acho que é isso sobre separatismo, moçada. Na próxima aula a gente vai fazer Oriente Médio, a gente vai começar com a questão palestina, mas depois da questão palestina a gente vai debulhar, moçada, todos os conflitos da região até finalizar a Primavera Árabe, passando também pela África para a gente finalizar esse nosso bate-papo sobre geopolítica nesse semestre. Beleza? Alguma dúvida, crianças? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Já quiser, beleza? Beijo no coração de todo mundo. Valeu, galera. Fui! Valeu, Gabi. Beijão, Gabi. Saudade de você.